¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todos a este evento del cuarto aniversario de la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos, que tiene el agrado de invitarlos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Mexolan, como la llamamos en corto. Es una iniciativa que nace justo en el marco de toda la conmemoración del Día Mundial del Suelo hace ya 4 años. Esta iniciativa que se relaciona directamente con estos esfuerzos globales por tener mejores herramientas para poder diagnosticar, para poder analizar los suelos, particularmente para poder manejarlos de una mejor manera, pues ha seguido un camino muy afortunado en el país, en México, porque hemos tenido la posibilidad de mantener una red activa que ha estado avanzando con diferentes pues acciones y sobre todo porque ha tenido un vínculo muy directo con lo que se realiza a nivel latinoamericano y a nivel global, justo en las redes latinoamericanas y globales que están asociadas a la FAO. Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es muy relevante poder mantener esta iniciativa, es muy relevante mantener a los laboratorios trabajando de manera coordinada, porque precisamente a través de ese trabajo vinculado es como podemos atender los grandes retos que tenemos en cuanto a conservar nuestros suelos, particularmente los suelos que nos brindan alimentos. En el caso de México tenemos unos retos importantes con relación justo a este tema de la producción de alimentos de una forma sustentable, empezando desde el suelo, porque hay una gran necesidad justo pues de esta fuente de alimentos, pero también es cierto que tenemos algunas cuestiones que atender en cuanto a la salud de los suelos. En ese sentido, nuestra principal, digamos, fuente de información siempre van a ser los análisis de laboratorios que estén sustentados en métodos armonizados, en métodos validados, y justo con estas herramientas poder brindar a los que toman decisiones las mejores opciones para el manejo sostenible. En este caso, los principales personas que toman decisiones respecto al suelo son los productores, los agricultores, y de ahí en adelante una gran cantidad de personas vinculadas a la producción de alimentos, como son los técnicos, como son también las personas que se dedican a la investigación, organizaciones que impulsan la conservación del suelo y particularmente también nosotros como funcionarios que estamos atentos a lo que pudiera requerirse en cuanto a la organización de las personas involucradas en estas iniciativas. Entonces, para nosotros es muy relevante tener coordinados a diferentes laboratorios. Pues, al frente de esto tenemos la fortuna de contar con el doctor Armando Guerrero, que ha sido una persona que ha mantenido esta iniciativa, que se ha vinculado, que está trabajando constantemente. Y por supuesto, esto no lo podríamos realizar sin el apoyo de diferentes actores, partiendo de los mismos laboratorios, pero en este caso también el acompañamiento que tenemos a través de las redes que existen con la Glosolan y la Latzolan. Y a nivel de nuestros colaboradores también tenemos mucho apoyo en estas iniciativas, particularmente en nuestra Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, la GIZ, como le llamamos en corto, quienes nos apoyan constantemente con diferentes acciones, en este caso que nos van a apoyar justo en este seminario con la traducción de una conferencia muy importante, la conferencia que tenemos pues enmarcada ya como parte de pues de esta iniciativa, de estas celebraciones que tenemos del cuarto aniversario a través de la doctora Ieda, que nos va a estar compartiendo en un momento esta conferencia y que justo vamos a tener la posibilidad de aprovechar ese conocimiento vasto que tiene en la lengua portuguesa, pero con el servicio justo de traducción. Entonces, esto lo comento porque al final, si bien tenemos ahí algunas diferencias de lenguaje, la experiencia que vamos a escuchar el día de hoy va a ser muy relevante y por eso es que estamos también pues con este agradecimiento a nuestros colegas que nos apoyan siempre con estas iniciativas. También quiero mencionar que finalmente todo este trabajo que hacemos lo hacemos evidentemente orientado por las directrices que tenemos como Secretaría de Agricultura, con todo lo que está relacionado con conservar la biodiversidad de los suelos, la salud de los suelos, su capacidad de producción de alimentos. Y esto es parte de las políticas que se impulsan en esta administración, por supuesto, a cargo del doctor eh, eh, Antonio Verdeguer, que está justo, siempre, pendiente de los temas de los suelos y en este caso la coordinación.
General de Sustentabilidad y Resiliencia Climática, quienes están también colaborando constantemente con estas cuestiones. Pues sin más, les agradezco mucho, doctor Armando, esta oportunidad de tener una conmemoración más de lo que es esta Red Mexicana de Laboratorios de Suelos. Agradecemos, por supuesto, la participación de la doctora Ieda Méndez y pues le damos también la bienvenida justo a este evento de conmemoración y a todos los colegas que participan y que están siempre atentos a esta reunión. Sean bienvenidos, muchísimas gracias y le voy a ceder la palabra al doctor Armando Guerrero, quien es el presidente de la Red Mexicana de Laboratorios de Suelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu bienvenida de parte de la Secretaría de Agricultura. Siempre es un grato recibir el apoyo que tenemos como Red Mexicana de Laboratorios de Suelos. Sin el apoyo de ustedes, estos eventos no serían tan masivos, tan públicos, para que todos los laboratorios de México puedan recibir capacitación, recibir una actualización de hacia dónde vamos. Y en ese sentido, la conferencia del día de hoy que da apertura también a la Semana Mundial del Suelo con ustedes y a nuestro aniversario, el cuarto aniversario de la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos, es un tema de mucha relevancia y de mucha importancia dentro de la fertilidad de los suelos. Tradicionalmente vemos el suelo o lo medimos desde el punto de vista físico y químico y muy poco en lo biológico para que tenga un aterrizaje aplicado. Yo estoy seguro que el día de hoy, con la conferencia de la doctora Ieda, nos va a ilustrar y nos va a dar camino hacia dónde ir en la parte de análisis biológico, pero que tenga un aterrizaje. Yo he mirado sus presentaciones, he visto sus publicaciones y estoy muy feliz de saber que esa parte biológica será desde el día de hoy un punto de partida hacia los conceptos de fertilidad de suelos. El próximo año, como Red Mexicana de Laboratorio de Suelos, tendremos también conferencias que van a reforzar estos aspectos de fertilidad físicos, químicos y biológicos con conferencias específicas. Recuerden que somos un proyecto global desde la Red Mundial de Laboratorios de Suelos que coordina la FAO. Luego México, bueno, está la SOLAN como región, donde tenemos también una participación muy activa y tenemos coordinación de eventos, que es algo muy importante. Y finalmente tenemos la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos. Si bien la historia de la red empieza hace 4 años, la historia de los laboratorios unidos en México empieza en 1997 y eso nos da mucha fortaleza, la capacidad de estar siempre juntos en temas como este que vamos a tratar el día de hoy. Estoy seguro que vamos a disfrutar mucho a la doctora y a su presentación. Es muy clara su forma de expresarnos las cosas. La he mirado alguna ocasión ya en conferencia y estoy muy, muy contento de que haya aceptado de manera inmediata. Cuando le hice la invitación, inmediatamente dijo, sí, quiero estar con ustedes y eso me da mucho gusto, doctora, que no haya sido así. Será un placer escucharla durante esta hora que tiene para exponer todas sus experiencias acumuladas en muchos años. Entiendo que es un trabajo de largo plazo, pero usted no lo va a hacer sentir que es algo que se puede hacer en México también. Le agradezco mucho y a nombre de la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos, del grupo directivo, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la doctora para que nos dé esta conferencia magistral con la que aperturamos y celebramos a la red. Y si tienen preguntas, por favor, ponerlas en el chat o dejaremos los correos para que nos las hagan llegar. Voy a dar una presentación breve de la doctora. Ella es la doctora Hilda de Carvalho Méndez, es licenciada en Ingeniería Agronómica por la Universidad de Brasilia. También es doctora en Ciencias del Suelo por la Universidad Estatal de Oregón. Es investigadora en Embrapa desde 1989. Como resultado de los estudios que ha tenido, han sido con grupos con bioindicadores. Estos se desarrollan con la tecnología de bioanálisis del suelo, BIOAS, que consiste en añadir 2 enzimas del suelo, la arisulfatasa y la beta-glucosidasa. Estos análisis químicos del suelo tienen una tecnología que permite que los agricultores brasileños puedan monitorear la salud del suelo, sabiendo exactamente qué evaluar, por qué evaluar y cómo evaluarlo. Cuando lo evalúan, lo más importante es que pueden interpretar los resultados.
Desde el 2019 coordina la capacitación de laboratorios comerciales de análisis de suelo en ensayos para determinar las actividades de estas enzimas. Hasta el momento ya hay 31 laboratorios que ya fueron certificados y constituyen la red de Embrapa de bioanálisis de suelos. Esto es una pequeña presentación de la doctora. Ahora sí, cedo la palabra. Adelante, por favor. Bom dia, meus amigos mexicanos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, comemorando o 4º ano do Mexolão, né? Então, parabéns a todos por essa rede. E olha, eu fiquei muito feliz, como o professor Armando falou, né? Eu aceitei imediatamente o convite, que eu achei uma honra. Você sabe que nós brasileiros gostamos muito de vocês aí no México, né? Então, assim, quando eu recebi esse convite para compartilhar nossa experiência com essas avaliações de saúde do solo aí no México, foi uma alegria muito grande. Então, agora, pessoal, eu peço licença para compartilhar minha tela, para eu poder apresentar aqui para vocês um pouquinho da nossa experiência. Ok? Vocês podem ver minha tela? Tá tudo bem? Sim. Ótimo. Então tá. Bom, pessoal, vamos falar hoje da experiência brasileira no monitoramento de saúde do solo em grande escala, utilizando as enzimas do solo. Meu nome é Ieda Mendes, eu sou pesquisadora da Embrapa Cerrados. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós temos aqui no Brasil 46 unidades e eu fico localizada na Embrapa Cerrados, que é a unidade da Embrapa que coordenou todas as pesquisas que possibilitaram incorporar a região dos Cerrados à agricultura brasileira, tá bom? Bom, a nossa experiência aqui no Brasil tem a ver com o lançamento da tecnologia de bioanálise de solo, a BioAS, que a gente considera uma maneira simples, porém eficiente para avaliar a saúde do solo. Então, em português, a gente fala BioAS, e em espanhol também, né? Bioanálise del suelo, BioAS, e em inglês, o nome da tecnologia ficou Soil Bioanalysis, Soil Bio. Mas, enfim, vamos estar falando de BioAS, né? Aqui eu tenho um guia da apresentação, só para a gente se localizar, né? Basicamente, eu vou me deter nesses 6 itens aqui, tá bom? Bom, o primeiro item da minha apresentação, eu queria falar para vocês por que é importante se preocupar com a saúde do solo, né? Por que essa preocupação? Bom, hoje no Brasil, gente, nós temos dados muito robustos de pesquisa e de fazendas que mostram que os solos saudáveis são muito mais produtivos do que os solos doentes. E no caso da soja, que é o produto número 1 de exportação do Brasil, a diferença de produtividade da soja em áreas com solos saudáveis e com solos doentes é da ordem de 686 quilos a mais por hectare nas áreas de solo saudável do que nas áreas de solo doente. Então, e aqui a gente está falando de solos saudáveis, áreas com uma planta chamada braquiária, e áreas de solos doentes, uma planta chamada áreas sem essa planta, sem a braquiária, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês o que é essa braquiária. Essa braquiária é uma gramínea de raízes profundas, cuja origem é da África, e aqui na América do Sul, através do CIEG na Colômbia, aqui também na Embrapa, sofreu uma série de processos de melhoramento genético. E essa braquiária a gente considera o melhor condicionador de solo que nós temos aqui nas condições tropicais. Ela funciona como uma planta de cobertura. Para vocês terem uma ideia, essa foto foi tirada no final do período seco, aqui na região dos Cerrados. Aqui na região dos Cerrados nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Essa foto foi tirada no final de 6 meses de seca, numa fazenda. E vocês vejam que o solo está com uma cobertura verde. E aqui é uma foto de uma trincheira, né? Para a gente ver essas raízes da braquiária. O nome dessa foto chama-se Cachoeira de Raízes, né? E eu falo que no final da estação seca, quase 6 meses sem chuva, o solo que está aqui sob a braquiária é um solo que não tem febre, porque ele não está exposto ao sol. É um solo que não tem fome, porque essas raízes da braquiária estão produzindo exudatos radiculares que vão alimentar as comunidades microbianas. E é um solo que não tem sede, porque essa braquiária melhora a estrutura física do solo, e melhorando a estrutura física do solo, ele pode armazenar mais água. Então, por isso que a gente fala, né? Um excelente condicionador químico, físico e biológico, barato e altamente eficiente. É uma planta de cobertura. Excelente bioinsumo. Bom,
Mas saúde do solo não é somente essa questão de quilos de soja por hectare ou arrobas de carne por hectare. Saúde do solo vai além disso aí. Então, para falar um pouquinho dessa questão de por que ainda ter solos saudáveis, né? Eu vou mostrar muitos dados desse experimento de campo aqui. É um experimento de longa duração, localizado no estado do Mato Grosso, por colegas da Fundação Mato Grosso. Vocês vejam que é um experimento de campo enorme, que teve início em 2008. Experimentos de longa duração são muito importantes para todos nós, né? E aqui eu gostaria de destacar para vocês esses dois tratamentos. O tratamento 1, onde a soja é cultivada em pousio, produzindo em torno de 61 sacos por hectare, e o tratamento 3, onde a soja é cultivada em sucessão com a braquiária, aquela gramínea que eu acabei de mostrar para vocês, produzindo 64 sacos por hectare. Olha que interessante, os dois tratamentos basicamente têm a mesma produtividade de soja. Quando a gente pega a parte análise química desses solos, pH, cálcio, potássio, fósforo, são praticamente idênticos. Aí a matéria orgânica, a gente tem um pouquinho mais de matéria orgânica, 1,5 vezes mais matéria orgânica no tratamento de soja braquiária. Mas o que é interessante nessa foto é que, embora essas áreas sejam quimicamente semelhantes, estejam com a mesma produtividade, visualmente a gente já vê uma área sem cobertura, outra com cobertura, né? É interessante que a gente já vê que elas têm alguma diferença. E quando a gente compara nesses dois tratamentos as atividades das enzimas beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, e a liosfatase, que é do ciclo do enxofre, a gente observa que o solo sob braquiária tem muito mais atividade biológica. Tem 4 vezes mais beta-glicosidase e 8 vezes mais ariosfatase do que o solo sob pousio. Bom, então, aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que os tratamentos têm a mesma produtividade, são quimicamente semelhantes e excelentes, porém são biologicamente distintos, certo? Então, esse aqui é o ponto desse slide. Agora, vamos ver o que aconteceu com esses dois tratamentos nesse experimento de longa duração, quando houve um veranico no 7º ano de cultivo. Então, pela primeira vez durante toda a vida desse experimento, se observou essa diferença de produtividade entre os tratamentos soja pousio e soja braquiária. Isso aqui, gente, deu uma diferença de 30 sacos de soja a mais por hectare no tratamento soja braquiária do que no soja pousio. Nós estamos falando aí, esses 30 sacos é quase equivalente a 2 toneladas a mais por hectare. Bom, mas aí vem aquela pergunta. Esses solos não eram quimicamente semelhantes? Então, por que essa diferença toda, se eles tinham o mesmo pH, o mesmo teor de cálcio, fósforo, potássio, por que essa diferença toda? E é aí que entra a questão da biologia do solo. Porque, embora eles fossem quimicamente excelentes e semelhantes, biologicamente eles eram distintos, e nesse caso, a produtividade da soja se correlacionou não com a química do solo, mas com a biologia do solo. Por quê? Porque nos tratamentos onde nós tínhamos mais alta atividade biológica, a soja foi mais produtiva. E nos solos com baixa produtividade biológica, a soja produziu menos. Então, é muito interessante, quando a gente estava na época da Covid, a gente se lembra muito bem que as pessoas que tinham comorbidades eram muito mais suscetíveis à Covid do que as pessoas saudáveis. Então, esse exemplo da Fundação Mato Grosso é muito interessante porque ele mostra claramente para a gente que o solo saudável, o solo com mais alta qualidade biológica, com mais alta atividade enzimática, foi muito mais resiliente do que aquele solo que estava doente, que tinha baixa atividade biológica. Então, essa é a outra grande vantagem da gente ter solos saudáveis nas nossas lavouras. É que os solos saudáveis não só são mais produtivos, mas em situação de estresses ambientais, como, por exemplo, a falta de chuva, eles conseguem ser mais resilientes, mantendo a produtividade. Então, nós temos uma condição de maior resiliência, que se reflete, consequentemente, numa melhor estabilidade produtiva. Então, essas são as grandes vantagens da gente ter solos saudáveis nas nossas lavouras. E esse exemplo da Fundação Mato Grosso ele é muito interessante, porque ele mostra a conexão da biologia com a física do solo. Na realidade, no tratamento soja braquiária, onde a gente tinha alta atividade biológica, a gente tinha um solo com melhor estrutura física, que pôde armazenar mais água, e dessa forma tolerar melhor a falta de chuva. Então, olha, aqui nesse slide a gente está mostrando a estrutura física do tratamento soja braquiária em comparação com a estrutura física do tratamento soja pousio. A gente observa que é completamente diferente. Então, mostrando essa conexão da biologia com a física do solo e como que a gente pode usar as enzimas como proxies, como indicadores indiretos da saúde do solo. Bom,
voltando a esses dois tratamentos, aqui, senhoras e senhores, nós temos lado a lado o tratamento soja pousio, que é esse aqui da direita, e aqui o soja braquiária. Então, olha que interessante. Embora esses tratamentos sejam visualmente completamente diferentes, a gente consegue ver com os olhos que eles são diferentes, né? Quando a gente compara a química desses solos, pH, cálcio, potássio, fósforo, eles são idênticos. Então, por isso que eu falo que essa foto é uma foto muito emblemática, porque ela mostra para a gente a limitação do conceito mineralista de fertilidade de solo para avaliar a saúde do solo. Então, quando a gente. Por isso que a gente fala aqui no Brasil, né, o nosso outro mantra, quando a gente, como eu falei para vocês, que aqueles dois tratamentos, soja pousível e soja braquiária, eles tinham as mesmas níveis de produtividade, a gente fala isso aqui, olha, que uma boa produtividade não é garantia de um solo saudável. Porque muitas vezes você pode ter um solo que está doente, com problemas assintomáticos de saúde de solo, que isso aí só vai se manifestar, por exemplo, após um veranico. Então, a gente tem esse mantra aqui, né? Todo solo saudável é produtivo, mas nem todo solo produtivo é saudável. Então, por isso que é muito importante a gente realmente avaliar a saúde do solo, né? Então, agora vamos falar sobre essa tecnologia de bioanálise de solo. Bom, o Brasil, né, alinhado com todas essas preocupações mundiais sobre saúde do solo, lançou essa tecnologia em julho de 2020. E o que é a bioanálise? Ela consiste em integrar as enzimas beta-glicosidase e arilsulfatase às nossas análises de rotina de solo. A gente sabe, como eu mostrei para vocês naquela foto, que só os aspectos de química e matéria orgânica não são suficientes para avaliar a saúde do solo. Então, com a introdução dessas enzimas, agora a gente pode acessar como que está o funcionamento da maquinaria biológica dos nossos solos. E funciona assim, ó. Quanto mais enzima, mais biologia, mais saudável o meu solo. Quanto menor a atividade enzimática, menor a biologia, mais doente, mais adoecido está o meu solo. É assim que funciona. E eu falo que essa bioanálise de solo, essa tecnologia de bioAS, é como se fosse assim, um exame de sangue do solo, porque ela te permite detectar problemas assintomáticos de saúde do solo antes que eles se reflitam em termos de perda de rendimento de grãos das suas lavouras. Muitas vezes a gente vai fazer o exame de sangue e acha que está tudo bem, que a saúde está ótima, mas quando sai o resultado do exame a gente vê lá colesterol alterado, glicose alterada. Só depois que você fez o exame que você descobriu que você estava com algum problema, né? Então, por isso que é importante detectar esses problemas assintomáticos de saúde do solo. E essas duas enzimas, elas funcionam como se elas fossem radares, ecossensores, que detectam com mais antecedência do que a matéria orgânica as mudanças que estão ocorrendo no solo. A matéria orgânica muda de forma muito lenta, mas as enzimas não. As enzimas já detectam em questões de meses se o manejo que eu estou fazendo no meu solo está melhorando ou está piorando a saúde do meu solo. Então, essa é a grande vantagem das enzimas, a sensibilidade que elas têm para detectar essas mudanças que ocorrem no solo em função da adoção de diferentes práticas de manejo nas nossas lavouras. Bom, para chegar nessas duas enzimas, a beta-glicosidase e a arilsulfatase, foram 2 décadas de pesquisa. Então, assim, após 20 anos de pesquisa, né, já era tempo de agir, né, gente? A gente tinha que tomar alguma atitude, né? Bom, então, assim, inicialmente, quando a gente começou esses estudos lá em 1999, nós trabalhávamos com mais de 30 indicadores biológicos. A gente tinha desde contagens de micro-organismos em placas, até a parte de respiração microbiana, determinação de várias outras enzimas do solo. A gente tinha a parte de determinação de biomassa microbiana, carbono, nitrogênio, fósforo na biomassa. Toda a parte de aqueles indicadores chamados biolog, né? Então, eram vários indicadores, mas ao longo desses 20 anos de pesquisa, nós selecionamos essas duas enzimas, a beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, e a arilsulfatase, como ciclo do enxofre, como as melhores. E por que elas foram as melhores? Primeiro, porque elas têm mais sensibilidade para detectar as mudanças que ocorrem no solo em função das mudanças no manejo. Elas estão relacionadas com a parte de ciclagem de nutrientes. Elas estão super correlacionadas com outros indicadores microbianos de saúde do solo, como, por exemplo, diversidade microbiana, biomassa microbiana, respiração. E elas são, esses ensaios dessas duas enzimas, eles são muito precisos, coerentes
simples e o procedimento analítico é muito barato. Então, foram essas razões que nos permitiram selecionar essas enzimas para fazer parte das nossas análises de rotina de solo aqui no Brasil. E outro aspecto muito importante dessas duas enzimas é que elas são intimamente relacionadas com os aspectos econômicos, no caso, com a produtividade das lavouras, e também com a matéria orgânica, que, querendo ou não, é o principal indicador de saúde do solo que nós temos aqui nos nossos solos tropicais, que são solos muito intemperizados e com baixos teores de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica é o principal componente de fertilidade dos nossos solos tropicais. Então, olha, hoje no Brasil a gente sabe que solos com alta atividade enzimática são solos com um alto potencial produtivo. E essa relação da enzima com o aspecto econômico é muito importante, porque o agricultor entende isso, né? Porque é o bolso dele que está sendo considerado, né? Então, essa relação é muito importante para a gente. E aqui eu tenho uma lista das vantagens que hoje a gente sabe, né? Que solos com alta atividade enzimática, solos saudáveis, são solos que apresentam menores populações de fitoematóides, apresentam uma melhor eficiência no uso de nutrientes. Nos solos saudáveis, a gente pode utilizar menos adubo e obter os mesmos níveis de produtividade. Nós temos um melhor potencial de biorremediação. Hoje nós temos dados que mostram que solos saudáveis se desintoxicam mais rapidamente do que os solos doentes. Até a qualidade do grão de soja que sai dos solos saudáveis é melhor do que a qualidade do grão de soja que sai dos solos doentes. Hoje também nós já temos dados publicados que mostram que o grão de soja que sai de áreas de solos saudáveis, áreas com braquiária, possui maior proteína e maior flavonoide. E além disso, são solos que, como eu acabei de mostrar para vocês, possuem uma melhor resiliência a esses estresses abióticos, como a falta de chuva. E hoje, né, nós estamos vivendo toda essa questão das mudanças climáticas, né? Ou chove mais, ou chove demais, ou chove de menos. Então, ter o solo saudável é o nosso grande aliado. Se com o solo saudável vai ser difícil, sem ele vai ser impossível, não é verdade? Bom, todos os protocolos da BioAS são padronizados, então isso facilita bastante para a gente comparar os resultados em todo o Brasil. Bom, a análise de bioanálise de solo, essa análise de saúde do solo, é feita apenas com amostras de solo coletada na camada de 0 a 10 centímetros. Geralmente aqui no Brasil, eu não sei como é no México, mas a gente trabalha com a parte de fertilidade química, coletando amostra de solo nas camadas de 0 a 20 e 20 a 40, mas no caso da biologia do solo é apenas a camada de 0 a 10 centímetros, porque é a camada mais impactada pelas plantas, né? Então é um processo que vai de cima para baixo, então 0 a 10 é a camada diagnóstica. Essa análise é feita após a colheita da cultura comercial, e essa época de colheita coincide com a mesma época de amostragem para análise química de solo. Então, isso é muito importante, que facilita muito para o agricultor. Ele não tem que ir na lavoura 2 vezes para fazer a amostragem de solo. Ele vai uma vez só. Ele já coleta as amostras de solo que vão para a análise de química e para a análise de biologia. E outra grande vantagem de trabalhar com as enzimas beta-glicosidase e arilsulfatase é que no laboratório comercial, o solo pode ser seco ao ar e peneirado em malha de 2 milímetros. Ou seja, os mesmos procedimentos que a gente já usa tradicionalmente para fazer análise química de solo. E claro, né, se o agricultor vai fazer o monitoramento da saúde do solo ao longo do tempo, é muito importante que ele faça a amostragem na mesma época todos os anos. A grande contribuição do nosso grupo de pesquisa, além de ter selecionado as enzimas, foi exatamente desenvolver uma estratégia para saber interpretar os valores individuais dos níveis de atividade enzimática no solo. Por exemplo, não adianta nada você fazer seu exame de sangue e você ir lá e medir a sua glicose. Deu 80. Ah, mas o que quer dizer esse 80? Está baixo? Está moderado? Está alto? Então também não adianta nada você só simplesmente ir lá no solo e medir os níveis de atividade enzimática. Você tem que saber interpretar esses níveis de atividade enzimática. E aí, para poder fazer essa interpretação, nós utilizamos os mesmos princípios que são utilizados para a calibração de nutrientes no solo. Ou seja, novamente, em experimentos de longa duração, onde a gente tinha lado a lado solos saudáveis e solos doentes, nós fizemos essas curvas de respostas dos níveis de atividade enzimática em relação ao rendimento de grãos. Então, da mesma forma que o pessoal faz curva de respostas a fósforo, a nitrogênio, ao cálcio, nós fizemos a mesma coisa com as enzimas.
Então, desses experimentos de longa duração, a gente pode correlacionar os níveis de atividade enzimática com os níveis de rendimento de grãos, e aí funciona assim, ó. O nível de atividade enzimática necessário para atingir 40% do máximo rendimento de grãos é considerado o nível crítico inferior. O nível crítico de atividade enzimática necessário para atingir 80% do máximo rendimento de grãos é considerado o nível crítico adequado. Então, com base nessa estratégia de interpretação, nós desenvolvemos as primeiras tabelas de interpretação para os níveis de atividade enzimática, tanto interpretando os níveis de atividade enzimática em relação ao rendimento de grãos, como em relação aos teores de matéria orgânica no solo. E hoje, no Brasil, nós temos algoritmos de interpretação que, em função do teor de argila dos nossos solos, vão nos dizer se aquele valor que o laboratório mediu está baixo, está moderado ou está adequado. Então, hoje, nós não temos mais tabelas de interpretação para os níveis de atividade enzimática. Nós temos algoritmos de interpretação que vão avaliar esses valores em função do teor de argila dos nossos solos. Bom, ao introduzir essas duas enzimas nas nossas análises de solo, a gente reorganizou a análise de solo. Então, agora, o agricultor pode saber, com base na atividade enzimática, como está a capacidade do solo dele realizar a ciclagem de nutrientes, medindo a matéria orgânica e a CTC. O agricultor pode avaliar como está a capacidade de armazenamento de nutrientes do seu solo e aqueles componentes de acidez, bases e fósforo que a gente tinha no solo, a gente agora consegue falar que isso aqui é a capacidade do solo suprir nutrientes. Então, hoje, na bioanálise, a gente mudou a forma de mostrar o laudo de análise de solo para o agricultor. Reorganizando a análise de solo, agora ele consegue saber como que está a capacidade do solo dele, não só suprir nutrientes, que era o que a gente tinha até então na análise de solo, mas também de armazenar e de ciclar nutrientes. Todas essas funções são integradas em índices de qualidade de solo. Então, nós temos o índice de qualidade de solo biológico, o índice de qualidade de solo químico e o índice de qualidade de solo Fertibio, que engloba os dois. E todos esses índices e todas essas funções são padronizadas numa escala que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo do 1, mais alta a pontuação. Quanto mais próximo do 0, menor a pontuação. Essas funções de pontuação padronizada são funções que a gente encontra com o pessoal das engenharias. São funções do tipo mais é melhor, menos é melhor e ótimo. Por exemplo, o pH é uma função do tipo ótimo, porque existe o pH ótimo. No caso da matéria orgânica, no caso das enzimas, a função é do tipo mais é melhor. Mas o importante é a gente saber fazer essa calibração para, no final, a gente ter essas funções de pontuação, né, variando de 0 até 1. Bom, para facilitar a comunicação com os nossos agricultores, nós trabalhamos com uma escala que lembra muito um sinal de trânsito, né? Um semáforo. Então, lembrando que quanto mais próximo do verde, melhor. Quanto mais próximo do vermelho, melhor. Do vermelho, pior, né? Então, quanto mais próximo do verde, maior a pontuação, e quanto mais próximo do vermelho, menor a pontuação. Então, isso facilita muito esse esquema de cores, a comunicação visual com o agricultor. Bom, toda a bioanálise, todos os índices de qualidade, todas as funções de pontuação, né, foram padronizadas nesses experimentos de longa duração, tanto em função do rendimento de grãos como a matéria orgânica. Então, por exemplo, aqui, olha, mostrando a calibração em função do rendimento de grãos. Então, o índice de qualidade do solo necessário para atingir 80% do máximo rendimento de grãos é considerado adequado. Então, dessa forma que a gente calibrou toda a tecnologia, sempre trabalhando com essa escala de cores para facilitar a comunicação do agricultor. E lembrando, né, que a calibração foi feita não só em relação ao rendimento de grãos, mas também em relação à matéria orgânica. E as duas calibrações são muito semelhantes. Então, isso aí, gente, realmente é uma coisa única no mundo. E eu devo falar para vocês que o grande diferencial da BioAS é essa calibração em experimentos de longa duração, levando-se em consideração o rendimento de grãos das lavouras e a matéria orgânica. Então, por isso que é muito importante, por isso que calibração é a palavra-chave do desenvolvimento dessa tecnologia. Então, hoje, com base na BioAS, a gente pode falar exatamente para o nosso agricultor se o solo dele está saudável,
está adoecendo, está doente ou está em recuperação. Como que funciona? Basicamente, é a gente combinar a pontuação das funções das enzimas, que é a função ciclagem de nutrientes, com a pontuação da função da matéria orgânica, que é a função armazenamento de nutrientes. Então, quando o meu solo está saudável, eu tenho alta atividade enzimática e alta matéria orgânica. Se o meu solo começa a adoecer, o padrão muda. Eu tenho alta pontuação na matéria orgânica e baixa pontuação nas enzimas. Se eu tenho um solo doente, eu tenho baixa pontuação nas duas funções. E se eu tenho um solo em recuperação, um solo que foi degradado, a matéria orgânica fica pontuando no baixo, mas a enzima sobe, indicando que o agricultor está usando uma prática de manejo que está regenerando, recuperando aquele solo. E vejam vocês que para a classificação da saúde do solo, aquela função aporte de nutrientes, ela não entra em consideração, ela não é considerada. Por quê? Porque muitas vezes você pode ter um solo quimicamente excelente, como eu mostrei naquela foto para vocês, mas totalmente comprometido do ponto de vista biológico. Então, se a gente for pensar num gráfico, onde a gente tem no eixo X as enzimas e no eixo Y o carbono orgânico do solo, são 4 padrões que ocorrem na natureza. O padrão 1, que é o de solo saudável, eu tenho alta atividade enzimática acoplada com alta matéria orgânica, solo saudável. Se esse solo começa a adoecer, a enzima é mais sensível para detectar esse adoecimento. Então, eu passo a ter baixa atividade enzimática acoplada com alto teor de carbono, matéria orgânica mais lenta. Então, esse é o quadrante do solo adoecendo. Se esse processo de adoecimento persiste com o tempo, eu passo a ter não só baixa atividade enzimática, mas também baixo carbono. Eu perco o carbono. Então, eu vou ter o padrão solo doente. E se eu começo a recuperar esse solo, a regenerar esse solo, eu passo a ter o padrão solo em regeneração, com alta atividade enzimática, porém baixa matéria orgânica, porque é um solo degradado. E se esse processo de regeneração continua com o tempo, novamente eu vou voltar para aquele quadrante do solo saudável, onde eu vou ter alta pontuação da enzima associada com alta pontuação da matéria orgânica. Então, esse é o modelo de 4 quadrantes da tecnologia de bioanálise de solo. O agricultor entende. Quando você fala para ele, seu solo está saudável, ele já percebe alta enzima e alta matéria orgânica. Seu solo está doente, baixa enzima, baixa matéria orgânica. Ah, o seu solo está adoecendo, baixa enzima, alta matéria orgânica. Entendeu? Então, são 4 padrões que ocorrem na natureza. Isso que foi muito legal. Agora, onde que está a inteligência? A inteligência está exatamente saber quais são os pontos de corte. Qual é a linha de corte para me separar esses diferentes quadrantes? Tanto aqui com relação à matéria orgânica, como em relação à atividade enzimática. Bom, eu vou mostrar para vocês agora os tipos de laudos de BioAS que a gente produz em parceria com os laboratórios comerciais para os nossos agricultores. Bom, inicialmente, esse aqui mostrando para vocês, né? Esse aqui é um típico laudo de análise de solo no Brasil, somente baseado no conceito mineralístico. Então, era isso aqui que o agricultor tinha antes da BioAS. Então, aqui você tem, para cada um dos talhões das fazendas, você tem os níveis de alumínio, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, etc. Uma análise que só vê em conta a parte de química do solo. E agora, com esse laudo da bioanálise, você consegue ter uma nova visão do solo que vai além daquela questão de simplesmente excesso e falta de nutrientes. Agora você consegue ver não só a capacidade do seu solo suprir nutrientes, mas também a capacidade do seu solo funcionar para armazenar e ciclar nutrientes. Então, essa é a nova visão do solo que agora a gente passa a ter com a inclusão dos indicadores biológicos na nossa análise de solo, certo? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de laudos da bioanálise da vida real, feito em laboratórios da vida real e em fazendas da vida real. Então, aqui não tem nada de laboratório de pesquisa, isso aqui é tudo vida real, viu, gente? Então, o primeiro tipo de laudo é o laudo do solo saudável, que é aquele laudo que eu falei para vocês, onde a gente tem alta pontuação na função das enzimas e da matéria orgânica. Então, olha, como é que esse laudo parece? Ele é todo no verde. Então, assim, você veja aqui nós estamos mostrando um laudo de uma fazenda de 1.500 hectares, uma fazenda enorme, mas só de você olhar para o laudo, em questão de segundos, você já consegue fazer a interpretação. Então, como é que é o laudo da bioanálise? Aqui a gente tem os valores das enzimas, ariosfatase, beta-glicosidase, os teores de matéria orgânica, o teor de argila do solo, os 3 índices de qualidade e a pontuação das 3 funções.
ciclagem, armazenamento e suprimento. Então, olha, pontuando alto na matéria orgânica e alto na enzima. Então, solo quimicamente e biologicamente excelente. Esse aqui é um laudo de uma fazenda, onde nós temos sistemas integrados de produção, lavoura e pecuária, certo? Agora, vou mostrar para vocês o tipo de laudo do solo adoecendo, aquele solo que está no processo de degradação, onde eu tenho alta pontuação na matéria orgânica e baixa pontuação nas enzimas. Então, olha, está aqui esse tipo de laudo. Então, alta pontuação na função da matéria orgânica, que é a função armazenamento, e baixa pontuação na função das enzimas, que é a função ciclagem. Então, eu falo para o agricultor que é como se ele tivesse uma bomba no solo dele, que se ele não cuidar, essa bomba vai estourar. Aqui você tem um solo que está iniciando um processo de degradação biológica. E olha que interessante. Se a gente for olhar para a pontuação da função suprimento de nutrientes, a gente vai ver que ela está toda no verde, indicando que, embora o solo esteja numa condição química muito boa, ele já está iniciando um processo de degradação do ponto de vista biológico. Então, esse é o segundo tipo de laudo da BioAS. Esse aqui são fazendas enormes lá no Mato Grosso, onde a gente tem áreas de soja e algodão há mais de 5 anos. Então, solos adoecendo. E, finalmente, aqui nós temos um laudo tipo 3, que é o laudo do solo doente. Aqui eu falo que a bomba explodiu. Por que a bomba explodiu? Porque não só eu perdi atividade enzimática, mas eu perdi matéria orgânica. E ninguém quer perder matéria orgânica. Nós queremos sequestrar o carbono, né? Ninguém quer perder carbono. Então, olha como é que é o laudo do tipo 2. Novamente, o solo está quimicamente excelente, mas com baixa pontuação na função da matéria orgânica e com baixa pontuação na função das enzimas. Gente, novamente, isso aqui é uma fazenda de mais de 1.000 hectares lá no Mato Grosso, e em questão de segundos, você não precisa nem enxergar os números que estão aqui, com base nas cores, você já consegue mostrar para o agricultor por que o solo dele está doente. O solo dele está doente porque está com baixa matéria orgânica, baixa atividade enzimática, mas do ponto de vista químico ainda está excelente, né? Então, por isso que eu falo que é uma nova visão que vai agora além daquela questão de simplesmente excesso e falta de nutrientes. Aqui, no caso, são áreas de soja e soja-algodão há mais de 20 anos no Mato Grosso. Agora, gente, olha que interessante. Em condições como essa, onde eu tenho solo quimicamente excelente, com alta pontuação na função suprimento, mas o solo doente, baixa atividade enzimática e baixa matéria orgânica, antes da tecnologia BioAS, o que o agricultor brasileiro faria normalmente numa situação como essa? Ele colocaria mais adubos e mais pesticidas, ou seja, o remédio certo para a doença errada. Porque não é com adubo e não é com pesticida que você vai corrigir um problema de saúde do solo. Problema de saúde do solo, a gente corrige através de boas práticas de manejo, certo? E, por fim, a gente tem o quarto tipo de laudo da BioAS, que é aquele laudo da esperança, né? É o laudo do solo em regeneração, onde, embora a gente tenha baixa pontuação na matéria orgânica, indicando que o solo estava degradado, nós temos alta pontuação na função das enzimas, indicando que o solo está se recuperando. Então, olha, é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Baixa pontuação na matéria orgânica e alta pontuação nas enzimas. Solo em recuperação. Quer dizer, esperança, né? Bom, eu gosto de mostrar esse dado aqui, porque aqui a gente está vendo a produtividade da soja nessas diferentes fazendas aqui. Então, para mostrar para vocês que essas fazendas onde os solos estavam saudáveis e em recuperação, elas produziram em média 550 quilos a mais por hectare de soja do que as fazendas onde o solo estava doente e adoecendo. E olha, gente, nós estamos falando aqui, por exemplo, aqui no caso do solo adoecendo, 3,9 toneladas de soja por hectare. É uma produtividade excelente. Mas o fato é que se esse solo estivesse saudável, esse agricultor poderia estar colhendo 500 quilos a mais de soja por hectare. Além do que, ele teria um ambiente edáfico muito mais resiliente, muito mais tolerante a estresses hídricos, a falta de chuva, um ambiente com muito mais estabilidade produtiva. Então, essa que é agora a nova vantagem. E lembrando vocês que em termos de pontuação da função suprimento, que é o que a gente tinha até então na análise de solo, todas essas áreas eram quimicamente excelentes. Então, é um novo paradigma. Por exemplo, aqui, olha, gente, acreditem, esse aqui é uma fazenda de 45.000 hectares no Mato Grosso.
Uma fazenda enorme, uma das maiores fazendas do Brasil. Cada quadradinho desse aqui, cada talhão da fazenda, tem em média 300 hectares. Então, vocês imaginam. O pessoal, esse aqui é um grande grupo do agronegócio brasileiro, eles fizeram uma bioanálise em cada um desses talhões de 300 hectares. Gente, não vou repetir, eu vou repetir de novo, porque não é problema de português, não. Uma bioanálise em um talhão de 300 hectares. Mas essas áreas, o manejo delas é muito homogêneo, né? Bom, vamos ver aqui como é que é o mapa dessa fazenda com relação à pontuação da função suprimento, que é o que a gente tinha até então na análise de solo, a parte de química. Vocês podem ver, com base nos tons de verde escuro e claro, que essa fazenda, do ponto de vista químico, estava excelente, né? Perfeita. Mas, quando a gente faz o mapa da saúde do solo, combinando a pontuação das funções, ciclagem, que é a função das enzimas, e armazenamento, que é a função da matéria orgânica, a gente vê que a situação é completamente distinta. 40% dessa fazenda está com solos doentes, 15% com solos adoecendo. Então, você imagina uma fazenda dessa com 45 mil hectares, você tem 40% dos solos numa condição doente e adoecendo, produzindo, deixando de produzir em média. Vamos supor, 500 quilos a mais por hectare, é só fazer as contas, né? 500 quilos em 20 mil hectares, olha o prejuízo que o agricultor está tendo por esses solos não estarem saudáveis, né? Então, é isso aí. E aí eu achei interessante, quando eu vi esse mapa pela primeira vez, eu perguntei para os agrônomos que trabalhavam nessa fazenda por que essas áreas aqui nas bordas estavam verdes e as outras estavam doentes. Aí eles olharam para mim e falaram, doutora, mas é porque aqui a gente consegue introduzir a braquiária, que é aquela gramínea de raízes profundas que eu falei para vocês, né? Fazendo um pouquinho de integração lavoura-pecuária. Então, olha aí, ó, nas áreas onde entrou a braquiária, o solo estava saudável. Então, é essa a nossa nova visão do solo, entendeu, gente? Bom, vou falar agora como que está funcionando no Brasil a bioanálise de solo. Bom, a Embrapa, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, formou uma rede de inovação com laboratórios comerciais. Então, nós da Embrapa, nós não fazemos essas bioanálises. Nós capacitamos os laboratórios comerciais para que eles possam fazer essas bioanálises de solo com excelência para os nossos agricultores. Antes da pandemia, toda essa capacitação era feita presencialmente aqui no nosso laboratório na Embrapa Cerrados. Mas também o número de laboratórios interessados era muito pequeno. A partir do momento que a tecnologia foi lançada, que foi despertando esse grande interesse, o número de laboratórios interessados na análise aumentou bastante, e coincidiu também com a pandemia, né? Então, hoje nós fazemos essa capacitação totalmente online. Então, só entra nessa rede de bioanálise de solo os laboratórios que fazem a capacitação online e que também passam num teste interlaboratorial, para a gente realmente ter certeza que aquele laboratório está fazendo aquela análise de bioAS com excelência e qualidade para os seus clientes. Então, hoje, no Brasil, nós temos 33 laboratórios espalhados em todo o país, fazendo bioanálise de solo, oferecendo esse serviço para os nossos agricultores. E aí, gente, aqui vem uma parte muito interessante. Ao invés desses laboratórios fazerem análise e ficarem com aqueles dados armazenados nos seus computadores, agora, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma plataforma web que conecta a Embrapa com esses laboratórios de pesquisa, com esses laboratórios comerciais. Então, o laboratório comercial faz a análise, entra com o dado nessa plataforma e a Embrapa interpreta esses resultados, devolvendo os laudos para os laboratórios. E, ao devolver esses laudos para os laboratórios, nós armazenamos aqueles dados. Então, dessa forma, hoje nós estamos desenvolvendo uma grande base de dados nos solos brasileiros sobre saúde do solo, com base na atividade enzimática feito em parceria com laboratórios comerciais. Então, hoje, gente, a Embrapa é uma instituição de pesquisa pública que está conectada diretamente com laboratórios comerciais de análise de solo por meio dessa plataforma web. Enquanto a gente está conversando aqui hoje nessa palestra, os laboratórios comerciais estão lá fazendo análise, de bioanálise de solo, e estão fazendo o upload desses dados aqui na plataforma. Então, é assim que funciona. É uma coisa muito dinâmica, a plataforma, os dados vão aumentando dia após dia, né? E dessa forma, a gente está construindo essa grande base de dados de saúde dos solos brasileiros. Até o final do mês de outubro
no último dia do mês de outubro, no mês passado, a nossa base de dados já estava com mais de 65 mil amostras, e como eu falei para vocês, como é um processo dinâmico, isso aumenta a cada dia, e dessa forma, né, a gente está construindo o que eu acredito que seja hoje a maior base de dados de saúde do solo do mundo, com base na atividade enzimática, e essa questão da base de dados é muito importante, né, gente? Porque sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião, né? Então, ter dados é muito importante. Então, no último dia 17 de novembro de 2025, lá em Belém, onde houve a COP30, nós lançamos no espaço da Embrapa na COP30, que era a AgriZone, a Plataforma Nacional de Saúde do Solo. Então, todo esse banco de dados que a Embrapa foi criando ao longo dos 5 anos após o lançamento da tecnologia de bioanálise de solo, nós disponibilizamos esse banco de dados, democratizamos o acesso a esse banco de dados para toda a nossa sociedade. Então, hoje, se você quiser saber no seu município como que está a saúde do solo, você pode acessar essa plataforma desenvolvida pela Embrapa e ter essa informação. Então, como funciona? Para cada um dos municípios brasileiros, nós geoespacializamos o banco de dados. Ou seja, eu peguei os dados que tinha naquele banco de dados e vi de qual município brasileiro aqueles dados vieram. E agora, para cada município, nós estamos falando do Brasil, né, gente, que é um país enorme, tem mais de 5.500 municípios. Para cada um dos municípios, nós sabemos o número total de amostras que nós temos no banco de dados daquele município. E daquele número total de amostras, quantas amostras representam solos saudáveis, em recuperação, no estágio intermediário, que é quando fica todo mundo pontuando no médio, no estágio adoecendo e no estágio doente. Então, o município é a nossa unidade de mapeamento e a classe mais frequente, né, a moda, é a que vai definir a condição de saúde do solo daquele município que vai aparecer no nosso mapa. Então, olha, hoje, graças a essa plataforma, né, nós podemos fazer, aqui já está a primeira versão do mapa de saúde do solo do Brasil, aqui com base em 56.341 amostras de todo o território brasileiro. E aqui nós estamos vendo, olha, que 58% dessas amostras aqui representam solos em condições saudáveis e em recuperação, 9% naquela condição intermediária, 21% de solos adoecendo e apenas 4% de solos doentes. Isso aqui a nível de município. E aqui, olha, falei para vocês que o Brasil é um país enorme, né? Então aqui nós temos a distribuição do número de amostras em cada um dos municípios brasileiros. Nós temos no Brasil um total de 5.568 municípios. Nós temos dados de bioanálise de solo para 1.502 municípios, ou seja, para 27% dos municípios brasileiros. E é interessante porque nós temos municípios muito grandes, como esse aqui no Amazonas, o município de Apuí, que é um município gigante, porém só tem 4 amostras. E nós temos municípios pequenininhos, como esse aqui na Bahia, com 1.198 amostras. Então, mas obviamente que esse município pequeno aqui é um município muito importante do ponto de vista agrícola, né? Mas o importante é chamar a atenção para vocês que esse banco de dados está numa fase inicial, né? Está sendo construído, que é preciso muita cautela, né, na hora de interpretar a saúde do solo daqueles municípios onde a gente tem um baixo número de amostras. Então, essa é a mensagem, né? E, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó, desses 1.502 municípios onde nós temos dados, a maior parte deles, 816, são municípios que têm menos de 10 bioanálises, né? Então, cautela na hora de interpretar os resultados. Mas é assim que está funcionando, gente. É assim que a gente está construindo, em parceria com os nossos laboratórios comerciais, esse placar da saúde do solo no Brasil. Então, olha, eu vou mostrar para vocês, aqui na plataforma, a gente pode, tem várias opções de filtro, né? Então você pode selecionar o estado que você está interessado, o município, o ano, a cultura, a textura do solo. Então, por exemplo, olha, se eu quiser saber como é que está a saúde do solo nas áreas de soja cultivadas no Brasil em 2025, nos solos de textura argilosa. Então, eu venho aqui nos filtros, faço a seleção e aí automaticamente sai lá o mapa para mim. Então, isso é muito interessante, porque agora a gente tem uma questão espaço-temporal, né? Eu posso ver em função do ano, da cultura, do teor de argila dos nossos solos.
E essa questão a gente pode fazer também a nível de estado, né? Então, por exemplo, aqui o mapa da saúde do solo do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é um estado que é 1,5 vezes o tamanho da Ucrânia, um estado gigante, é o maior produtor de soja no Brasil. E quando eu pego lado a lado na plataforma o mapa da função suprimento de nutrientes e o mapa da saúde do solo, o que a gente observa? Que muitos solos, muitos municípios que estão com solos quimicamente excelentes, do ponto de vista de saúde do solo, a condição está ruim. Ou seja, aquilo que a gente fazia da porteira para dentro nas nossas fazendas, agora nós estamos fazendo a nível de município, de estado e de Brasil, né? Então, aqui está para vocês podem fazer aqui, escanear o QR Code, o endereço dessa plataforma. Ela foi lançada no último dia 17, né, lá na COP30. Então, hoje nós já temos online, disponibilizando para a nossa sociedade esse banco de dados, para que cada município brasileiro, para que cada prefeitura, cada secretário municipal de agricultura possa ter acesso às amostras de solo que estão entrando daquele município, para ele saber como que está a saúde do solo nas amostras do seu município, certo? Bom, gente, e aí, quando eu estudei agronomia, né, a gente tinha aquela questão da lei do mínimo, né? O professor mostrava esse barril aqui para a gente, onde ele falava que o elemento que estava em menor concentração era o que limitava a produtividade das lavouras. Então, hoje, aqui no Brasil, está claro para a gente que esse barril da lei do mínimo, ele tem que levar em consideração a saúde do solo. Não adianta nada você ter um solo quimicamente excelente, mas comprometido do ponto de vista biológico. Você está perdendo produtividade porque o seu solo está doente, está adoecido, né? Então, isso aqui é uma nova quebra de paradigma, né? Então, não é só a química do solo, mas a saúde do solo também tem que ser levada em consideração. E aqui, eu gostaria de... A gente está compartilhando a nossa experiência, né? Eu queria dizer que tudo começou naqueles experimentos de longa duração, onde a gente tinha lado a lado solos saudáveis e solos doentes. E olha, eu devo dizer para vocês que esse experimento de campo aqui era um experimento onde a gente tinha soja adubada com fósforo e soja sem adubar com fósforo. Então, foi nesses experimentos onde a gente tinha com fósforo e sem fósforo que a gente pôde ter um gradiente de matéria orgânica acoplado a um gradiente de rendimento de grãos. Então, toda a nossa calibração foi feita nesses experimentos de longa duração e que a palavra-chave do desenvolvimento dessa tecnologia foi calibração em experimentos de longa duração, onde a gente tinha lado a lado parcelas de solo saudável e parcelas de solo doente. É uma tecnologia simples, prática, todos os laboratórios podem adotar, praticamente para fazer análise de atividade enzimática. Você só precisa ter um espectrofotômetro na faixa do visível e um incubador. E é uma tecnologia que pode ser escalonável, né? Então ela ganha escala. Funciona dentro e fora da porteira, né? E a gente tem hoje métricas verificáveis, rastreáveis e mensuráveis, né? Então isso que é super importante. E hoje, né, nós estamos saindo daqueles experimentos de longa duração e já estamos aqui com a nossa plataforma de saúde do solo, né? Onde qualquer um pode ter acesso a esses dados. Bom, queria dizer para vocês que todos os artigos que permitiram o desenvolvimento dessa tecnologia estão publicados nas melhores revistas de solo internacional, né? Ano passado, a Sociedade Americana de Ciência do Solo lançou o volume 3 da série de Soil Health, e o volume de 3 foi exatamente sobre saúde do solo e agricultura sustentável no Brasil. E lá nós temos um capítulo específico só explicando como a gente desenvolveu a bioanálise. A gente sabe que vários países do mundo hoje ainda estão discutindo como vão medir a saúde do solo. Nós aqui no Brasil já estamos com uma plataforma web disponível de dados de saúde do solo a nível dos municípios brasileiros para toda a nossa sociedade. Nós temos vários cursos sobre bioanálise. Eu não sei se esse link aqui está funcionando, viu, gente? Eu fui testar, mas eu não consegui confirmar. Mas nós temos curso em inglês e espanhol sobre bioanálise. E aí aquela questão, né? Como que a gente faz para ter solos saudáveis das nossas lavouras, né? Então eu falo que é muito simples. Para ter solos saudáveis das nossas lavouras, a gente tem que imitar a natureza, né? Que é a grande pesquisadora desse planeta. Então, na natureza, o que a gente tem? A gente tem diversidade de plantas, então rotação de culturas, plantas de cobertura é muito importante. Na natureza, ninguém revolve o solo, então o plantio direto é fundamental. Na natureza, nós temos plantas vivas que cobrem o solo o ano inteiro. Então, como eu mostrei para vocês, aquela braquiária, né, que hoje a gente usa muito aqui no Brasil, intercalada com o milho, com a soja, trabalhamos muito com os mix.
É fundamental ter o solo coberto com a planta viva o ano inteiro, palhada, muito importante. E, se for possível, ter a presença dos animais e de árvores, né? Então, os sistemas agroflorestais, o sistema de integração lavoura-pecuária, né? Onde a gente tem um animal, o solo ainda é muito mais saudável. Então, a natureza, a gente sabe, né, que é o design inteligente, né, gente? E só assim que a gente tem uma agricultura baseada em processos e não em produtos. E o que o agricultor faz depois que ele pega o laudo da bioanálise? Bom, ele vai usar aquele laudo como apoio para tomadas de decisão de manejo. Se o meu solo está saudável, agora você vai se comportar como se você fosse um doutor de solo, né? Um médico. Se o seu solo está saudável, opa, continua desse jeito, o time que está ganhando você não mexe. Se o seu solo está adoecendo, atenção. Se o seu solo está doente, opa, você tem que agir com urgência para tirar esse solo da UTI. O remédio que você dá para uma pessoa que está na UTI com pneumonia é completamente diferente do remédio que você dá para uma pessoa que está com uma gripe, né, começando a ficar gripada. Então, tomar muito cuidado. E se o seu solo está num processo de regeneração, de recuperação, continua melhorando. Essa que é a mensagem, né? E aí eu sempre gosto de mostrar aquele exemplo que eu mostrei para vocês lá da Fundação Mato Grosso, né, lá no início, onde a gente tinha aquele solo onde a soja era cultivada em pousio e aquele outro solo onde a soja era cultivada com braquiária, né? E depois do veranico, o solo saudável conseguiu ser muito mais produtivo do que o solo doente. Então, nesse experimento aqui, né, a cultivar de soja não era uma cultivar tolerante à seca, não foi utilizado nenhum produto biológico para melhorar a tolerância ao estresse hídrico. A única coisa que foi feita aqui foram boas práticas de manejo, né? E aqui nós estamos falando de uma planta de cobertura. Então, só para reforçar para vocês, né, a importância da gente ter uma agricultura baseada em processos e não em produtos, né? Que muitas vezes o agricultor quer colocar um produto mágico na sua lavoura, mas esquece de trabalhar com uma planta de cobertura, né? Então, é fundamental. Então, é fundamental também, né, mudar a mentalidade, né? Fazer uma agricultura que se alinha com a natureza e que não vai contra a natureza, né? E aí, resumindo, né, a questão de avaliar a saúde do solo é um problema complexo, como eu falei para vocês, né? A gente avançou muito aqui no Brasil, era um problema complexo que demandava da pesquisa soluções simples. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente ter uma empresa como a Embrapa, que é uma empresa pública de pesquisa, que depois de 20 anos trabalhando com esse assunto, desenvolveu essa solução simples para avaliar a saúde do solo, né? Onde apenas com 2 enzimas e a matéria orgânica na camada de 0 a 10 centímetros, a gente consegue falar para o agricultor se o solo dele está saudável, adoecendo, doente ou em recuperação, né? E a partir disso aí fazer aquela plataforma de dados, de banco de dados, de saúde do solo. E aí, gente, eu estou compartilhando com vocês a nossa experiência, né? E eu queria dizer que não existe uma solução mágica. Depois de 20 anos de pesquisa, nós chegamos à conclusão de que a beta-glicosidase e a arilsulfatase eram os melhores indicadores de saúde do solo para o nosso Brasil, para o nosso país, aqui para o Brasil, né? Então, que não tem uma solução mágica, que o que teve aqui por trás de tudo isso foram 2 décadas de pesquisa, né? Que não vai ter um foco único, uma solução única para todos os países, e que depois de 2 anos de 2 décadas de pesquisa, a gente tinha que tomar alguma atitude, né, gente? Não podia só ficar ali só medindo fósforo, potássio, cálcio, magnésio, né? Não dava, né? Realmente era inaceitável. E que muito importante a gente ter essa tecnologia calibrada em experimentos de longa duração. Experimentos de longa duração são aqueles locais onde o solo se comunica com você, onde após vários anos, onde você tem o mesmo tratamento sendo aplicado nas mesmas parcelas, o seu solo passa a ter uma memória e ele tem histórias para te contar. E você tem que ouvir e decifrar aquelas memórias que o solo está te mandando, né? Então, eu gosto muito, o Dr. Ratan Lau, várias vezes já encontrei com ele sempre fala, né? Hora de agir, né? Então, realmente aqui no Brasil, eu fico muito feliz que há 5 anos atrás nós agimos, né? Então, eu gosto muito de finalizar essa apresentação com essa frase aqui do Leonardo da Vinci, um dos grandes gênios que a gente tem na humanidade, né? Onde Leonardo falava que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, eu acho que essa frase do Leonardo é muito importante, né? Hoje a gente está vendo, com base na nossa experiência aqui no Brasil, que avaliar a saúde do solo não precisa ser um processo complicado, caro e difícil. Muito pelo contrário, ele pode ser uma coisa simples, escalonável, fácil, acessível para todos os agricultores, barata e que faz sentido. Para vocês terem uma ideia, hoje uma bioanálise completa aqui no Brasil custa em torno de $33, e a completa é aquela onde a gente mede não só as enzimas,
a matéria orgânica, mas também mede o teor de argila, que a gente precisa do teor de argila para entrar no algoritmo de interpretação, e também mede todos os parâmetros de química de solo, né? pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, componentes de acidez. Então, $33. Bom, com isso, gente, eu finalizo aqui minha apresentação. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e me coloco à disposição para qualquer pergunta, críticas, comentários que vocês tenham. Muito obrigado, viu, pessoal? Vou parar de compartilhar minha tela aqui para poder enxergar vocês. Muito obrigada. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Es un placer escucharla. Vamos a dar paso a las preguntas. No sé si Mario o Montserrat nos tienen la traducción para ella de las preguntas. Ella ya tiene la traducción, doctor, porque está en el canal Ok. de portugués, si no me equivoco. Ok, adelante entonces con las preguntas y participación del público. Están en el chat. No sé si guste leerlas, doctor, o doy lectura a ellas. Son varias preguntas. Sí, las llevamos en orden. Si gustas, podemos alternarnos o tú las llevas. Tú tienes más Ok, experiencia. adelante si gusta iniciar. Ok, adelante. Tengo aquí la primera. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué tan adecuado considera el uso de ensayos en microplacas para sustratos colorimétricos para cuantificar actividades de la beta-glucosidasa y arilsulfatasa en estudios de ecoestequiometría enzimática? Ótimo, entendi. Então, olha, que pergunta interessante, hein? Aqui no Brasil, nós só usamos o método de Tabatabai. E nós consideramos o método colorimétrico de Tabatabai o mais adequado. O método de microplacas com substratos colorimétricos não é um método considerado apropriado para fazer determinação de atividade enzimática. Então, eu falo isso com base na nossa experiência, com base na experiência americana, e ano passado eu coordenei a publicação dos procedimentos operacionais padrão de enzimas no Glossolam, e nós explicamos lá por que a opção pelo método de Tabatabai, que realmente é o método mais confiável que a gente tem para avaliar a atividade enzimática do solo. E também mais barato, ele sai muito mais em conta que o método de microplacas, que além de não ser confiável, é um método mais caro. Então, o método de Tabatabai, ele foi desenvolvido já nos anos 50, 60, então um método que está aí há mais de 50 anos, né? Então, realmente, a gente considera Tabatabai e não microplacas. Perfecto, doctor. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta dice, la estequiometría enzimática se ha aplicado principalmente a enzimas indicadoras de carbono, nitrógeno y fósforo. En su opinión, ¿es conceptualmente válido extender este marco a una razón carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, incorporando a la arilsulfatasa como proxy de demanda de azufre? ¿Qué precauciones metodológicas o de interpretación considera necesario al utilizar razones de beta-glucosidasa, enzimas de nitrógeno, supongo yo, fosfatasas, arilsulfatasas, como indicadores de la limitación relativa de nutrientes en el suelo? Ótimo. Olha, a gente não trabalha com as enzimas no sentido de avaliar, por exemplo, como que está a questão de nitrogênio ou de enxofre no solo. Então, isso é muito importante. A gente está desassociando essa questão da atividade enzimática com esses aspectos mais relacionados à fertilidade de solo. Mas, quando a gente tem solos com alta atividade enzimática, uma alta pontuação na função ciclagem, a gente consegue inferir que o potencial do solo mineralizar outros nutrientes também é um potencial elevado. Mas a gente evita completamente fazer essa associação dos níveis estoquiométricos das enzimas com a disponibilidade desses nutrientes no solo, principalmente o enxofre.
Perfecto. Ok. Nos preguntan también que si además del uso de la braquiaria se han inoculado micro-organismos. Não, somente a braquiária. Hoje no Brasil, nós dispomos de bioinsumos, bactérias promotoras de crescimento que também podem ser aplicadas na braquiária. Quando a gente usa esses bioinsumos, a gente fala que a braquiária fica turbinada, entendeu? Ela fica melhor ainda do que ela já era, porque ela tem um desenvolvimento inicial mais rápido. Mas todos esses dados que eu mostrei para vocês, a braquiária não foi inoculada. No sé si pasamos una pregunta, pero voy a leerla si ya se pasó. Dice, ¿considera que la medición simultánea de glucosidasa y alisulfatasa como indicador de adquisición microbiana de carbono y azufre podrían aportar información valiosa sobre la funcionalidad biogeoquímica en suelos convencionales como tecnosoles construidos? Es decir, este enfoque estequiométrico también sería útil para evaluar cómo se establecen gente, olha, e evaluam os faz processos as determinações separadamente. Embora hoje exista um método desenvolvido pela colega Verônica Costa Martins, onde ela faz essas medições de forma unificada no mesmo extrato de solo, a gente prefere fazer essas determinações de forma separada. E por quê? Porque hoje, a partir do momento que a gente está criando esse grande banco de dados de atividade enzimática em todos os solos brasileiros, nós vemos claramente que em algumas regiões do Brasil, como por exemplo a Amazônia, nós temos às vezes 10 vezes mais atividade de ariosfatase do que beta-glicosidase. E quando a gente desce, por exemplo, aqui para a região do Cerrado, para a região do Nordeste, já é o contrário. Predomina beta-glicosidase em relação à ariosfatase. Então, olha que interessante. Essa informação foi se consolidando à medida que a gente foi tendo dados de todo o território brasileiro. Então, hoje, se você me perguntar por quê, eu não vou saber explicar exatamente o porquê, mas eu tenho uma hipótese. A ariosfatase é muito relacionada com fungos, porque nos fungos, na parede celular dos fungos, a gente tem a presença de metil-éster sulfato. E esse composto não ocorre nas bactérias. Então, a gente hoje está estudando com colegas da Universidade da Flórida e em breve com o pessoal do Japão, se com base na relação da ariosfatase e na relação da beta-glicosidase, a gente pode inferir alguma coisa sobre a relação fungo-bactéria nos nossos solos. Mas a gente ainda não sabe essa resposta. Por isso que a gente não considera uma alternativa eficaz fazer a medição das duas enzimas juntas no mesmo extrato. Por isso que é muito importante fazer separadamente. Perfecto. Aquí otra pregunta. ¿La interpretación de la sulfatasa debe ser para cada suelo y cultivo en cada clima o puede generalizarse su aplicación? Ótimo. Gente, não só a interpretação da ariosfatase, mas da beta-glicosidase, essa calibração para a gente poder fazer a interpretação tem que ser feita em função do local e das condições climáticas. Então, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos algoritmos que fazem a interpretação das duas enzimas específicos para as condições subtropicais do Brasil, que seria a região sul, e também temos algoritmos específicos para a região do Cerrado, que é onde a gente tem uma condição climática, onde chove 6 meses por ano e tem 6 meses de seca. Então, hoje nós temos algoritmos específicos para essas duas regiões. Inicialmente, quando a gente começou o projeto, a gente achava que a gente deveria desenvolver algoritmos específicos para cada uma das culturas. Mas hoje, 5 anos após o lançamento da tecnologia, e com base nesse banco de dados que nós temos, a gente observa que, embora os algoritmos inicialmente tenham sido desenvolvidos para as áreas de cultivos anuais, soja, milho, feijão, esses algoritmos das áreas de cultivos anuais também funcionam muito bem em áreas onde nós temos café, fruteiras, pastagens, florestas de eucalipto. Então, parece que na natureza a linguagem é matemática. Independe do tipo de cultura, mas está intimamente associado com o teor de argila e com a condição climática. E essa calibração precisa ser feita para cada local. Gracias, doctora. En la medición de la glucosidasa y sulfatasa, ¿se pueden utilizar colecciones de suelos muestreadas hace más de un año? Eu estou ouvindo a pergunta aqui.
Olha, gente, o ideal é coletar as amostras de solo e mandar para o laboratório. A gente tem dados publicados, papers publicados na literatura, onde a gente observa que 2 anos após o armazenamento, houve uma queda nos níveis de atividade enzimática, embora essa queda nos níveis de atividade enzimática não tenha interferido na ordem dos tratamentos, ou seja, o tratamento que era o melhor continuou sendo melhor e o tratamento que era o pior continuou sendo pior. Mas os níveis de atividade enzimática caíram um pouco à medida que aumenta o tempo de armazenamento. Então, o que a gente sempre recomenda é fazer a determinação de atividade enzimática o mais rápido possível. E como eu falei para vocês, essa determinação, tanto para beta-glicosidase como para ariosfatase, pode ser feita em solos secos ao ar, armazenado em condições de temperatura ambiente. Não precisa preocupar em colocar na geladeira, ou em congelar, ou coletar amostra de solo no campo, colocar em caixa de isopor. Não precisa ter esse tipo de preocupação. Perfecto. De manera rápida voy a terminar con 2 preguntas muy sencillas y después ya damos por concluida esta parte. Las 2 preguntas es, ¿cuál es el manejo agroecológico que se recomienda para conservar los niveles adecuados de estas enzimas? Y si recomienda el análisis de otras enzimas como la fosfatasa. Como eu falei para vocês, né, para manter os solos saudáveis, a receita é imitar a natureza, né? Aqui no Brasil a gente tem uma gíria que fala assim, cola na natureza que é sucesso. Então, é imitar a natureza. Sistemas agrícolas que mais imitam a natureza são os que favorecem a presença de solos saudáveis. Então, diversidade de plantas, rotação de cultivos, presença de animais, ausência de revolvimento do solo, plantas vivas cobrindo o solo o ano inteiro, palhada. Então, quanto mais a gente imitar a natureza, sistemas agroflorestais, sistemas de integração lavoura-pecuária, mais chance de ter solos saudáveis nós vamos ter. E com relação à fosfatase, é interessante essa pergunta, porque nós sempre trabalhamos com as fosfatases. A fosfatase ácida é uma das enzimas que a gente acha em maior quantidade nos nossos solos tropicais, exatamente porque são solos que têm baixo fósforo, né? Mas por que a fosfatase ácida não foi selecionada? Porque ela é influenciada pela calagem. Aqui no Brasil, nossos solos, a gente faz muita correção do pH com calcário. Então, quando você faz a calagem, você aumenta o pH do solo, o nível de fosfatase ácida cai, porque a determinação da enzima é feita no pH ácido. Então, ela é influenciada por calagem e também ela é influenciada por adubos fosfatados. Quando você aplica adubos fosfatados, o nível de atividade dessa enzima também cai. E um indicador de saúde do solo não pode ser influenciado nem por calagem e nem por adubação. Por isso que a fosfatase ácida não entrou na bioanálise. Por isso que a gente só ficou com a beta-glicosidase e com a ariosfatase. Porque elas não são influenciadas nem por calagem nem por adubação. A fosfatase é. Adelante, Monse. No, pues con esto daríamos por terminada esta parte de las preguntas y la presentación. Doctora, muchísimas gracias. Creo que toda esta plática fue muy interesante. Aquí en México, ya el doctor Armando nos dirá qué nos hace falta para ir persiguiendo los pasitos de Brasil, pero de mi parte, de la Secretaría de Agricultura, por parte de Mexolan, le damos las gracias por su participación y a todos los miembros por sus preguntas. Ahora enseguida me permitiría darle la palabra a la presidenta de la LATSOLAN, a Diana María Delgado Londoño. Ella es, como ya lo dije, presidenta de la LATSOLAN. Nos dará algunas palabras, por favor. Muy buenos días, buenas tardes para todos. Para mí es un honor realmente extender las felicitaciones a la Red Mexicana de Laboratorios del Suelo Mexolar en su conmemoración de su aniversario. Para la LATSOLAN es sumamente importante porque uno de los países donde apoyaron la creación de la LATSOLAN y donde inició en 2018 fue México. Y ha sido uno de los países donde ha contribuido no solamente a sus laboratorios, sino a todos los laboratorios que tenemos que ver con la red latinoamericana de suelos.
La labor que tiene Metsolan ha sido fundamental para promover la calidad analítica, la armonización de metodologías, ya que es uno de los países que, como varios que hemos visto en Metsolan, ha avanzado en la normatividad no solamente física, química, sino también biológica, apoyando en todo lo que tiene que ver con metodologías dentro de Glosolar. Ha generado un fortalecimiento técnico y generación de conocimiento, como este tipo de conferencias y las conferencias que hemos tenido con el apoyo de la red. Eso que contribuye a mejorar en la investigación, no solamente agrícola, sino ambiental. Han aportado en la gestión del territorio, en un territorio como Latinoamérica, que ha fundamentado su aporte en prácticas responsables, eficientes y sustentables, colocando a la red Metsolan como un referente en todos los laboratorios que conforman no solamente la Solar, sino también Glosolar. Felicitamos a todos los miembros de Metsolan, a los profesionales, a los aliados que tienen, por hacer que sigan contribuyendo cada año más y más y más conocimiento en todo lo que genera, renovando su visión, proyectándose a nuevos proyectos, como en el caso de lo que nos da la colega, en todo lo que tiene que ver con enzimas en el suelo, y así aportar el desarrollo científico en el cuidado de la calidad de los suelos. Muchas felicitaciones, Metsolan, por otro año más de excelencia, cooperación y compromiso con la ciencia del suelo. Los felicitamos desde Metsolan con mucho cariño y un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Diana. Y ahora, para tener el cierre de este evento, le pediría al doctor Armando Guerrero Peña que tome el micrófono. Muchas gracias, Montserrat. Es un placer cerrar un año de actividades con este aniversario de la Metsolan y escuchando las palabras de la doctora Diana, nuestra presidenta en Latinoamérica, decirle que el próximo año tendremos más eventos en la Metsolan y nos dará mucho gusto coordinarlos junto con las otras actividades de otros países de Latinoamérica, de tal manera que este sea un evento que nos permita aprovechar los esfuerzos individuales de cada país, pero que a la vez sean esfuerzos que se expandan a toda Latinoamérica. Las plataformas de la Secretaría han sido geniales en su apoyo. Siempre están dispuestos a ponernos espacios para poder tener estos encuentros en videoconferencias. Más aún quedan grabados, que es algo importante, que también nos queda esa memoria de estos seminarios que hemos estado recibiendo, estas capacitaciones, como lo llamo también yo, porque es aprender cada día. Entonces es genial seguir colaborando. El día de hoy cerramos un ciclo de 3 conferencias en el año, que fueron las partes formales de Metsolan, 2 enfocadas a control de calidad, muy importantes para que los laboratorios de México y de Latinoamérica fortalezcamos nuestras capacidades técnicas analíticas. Pero habría que cerrar con broche de oro, y la parte de entender el suelo, la parte de fertilidad del suelo, estábamos en deuda en México y yo creo que en algunos países más, porque no tenemos claridad de cómo orientar el análisis de suelos en la parte biológica con un aterrizaje de aplicación. El día de hoy vimos cómo llevar esos análisis biológicos a un aterrizaje de aplicación rutinario, diario, con índices de fertilidad como lo manejamos en química de suelos de manera convencional. Es decir, la doctora Ieda Méndez Carvalho nos dio toda una forma sencilla de ver sus 20 años de experiencia en 1 hora, pero nos va a servir de base para seguir trabajando esa línea que nos hace mucha falta. Estoy seguro que muchos laboratorios de México vamos a tomarle la palabra de ver todo su material que nos ha puesto a disposición, tanto desde el inicio de la invitación, que nos dio un capítulo del libro y está disponible para quien lo requiera, se lo puedo compartir. Ella nos comparte artículos que tiene publicados y nos dice, Embrapa tiene a su disposición cursos de capacitación en español y en inglés. No podemos pedirle más, doctora. O sea, es una gran emoción que tenemos de haber recibido esta hora con usted, de estar con usted escuchando toda su experiencia.
Es muy grato que nos resumió de manera, como dijo en su final de su cierre, de manera sencilla pero elegante, todo lo que fue su experiencia. Yo así conocía esa frase de nuestro admirado científico del pasado, pero usted nos lo dice muy bien. O sea, la sencillez de exponer las cosas es lo que le da la facilidad de que pueda también ser adquirido el conocimiento. Y eso lo vimos el día de hoy con usted. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. A nombre de todo lo que es el grupo directivo de la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos, de la Secretaría de Agricultura, de los laboratorios que integramos la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos, le decimos muchas gracias y esperemos volverla a molestar en otra ocasión para que nos siga dando parte de sus conocimientos, de su experiencia. Con mucho gusto. Será un placer. Para mí, como presidente de la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos, festejo este día doble, porque aparte de ser nuestro aniversario de la Red Mexicana de Laboratorios de Suelos, por una cuestión de fecha se hizo el día 1 de diciembre, que también se festeja el Día del Químico, y pues tengo el honor de ser químico, entonces me estoy festejando doble el día de hoy. Así que para mí es un día muy importante con doble festejo, entonces muchas gracias a todos. Es genial seguir colaborando con la red y así lo seguiremos haciendo en los próximos años. Tenemos ya la agenda para el próximo año, con buenas conferencias, buenos eventos, tanto en el Congreso de Suelos como parte de cursos de capacitación que estamos ya programando con fechas y todo. Será un honor que sigamos colaborando con todos los laboratorios de México y los de Latinoamérica y seguir contando con experiencias como la del día de hoy. Muchas gracias a todos. Les deseo un feliz día de químico y un feliz aniversario a la Nexona. Larga vida. Hasta pronto.